Motor quadrado, super quadrado, subquadrado. Que é isso? Você está no canal do Casal 1043, eu sou o Yuri, e no vídeo de quarta passada eu falei sobre as Royal Enfield, o que eu acho delas e por que eu quero ter uma. E comentei que uma das características que me agrada nas Royal Enfield, apesar de nunca ter pilotado uma, são os motores subquadrados, que trazem uma experiência diferente de pilotagem dentro desse mar de moto super quadrada japonesa que tem por aí. Mas afinal, o que quer dizer motor subquadrado, super quadrado e quadrado? Super quadrado não é aquele cara dos Vingadores lá? Sei lá, só sei que o subquadrado é do Mortal Kombat, aquele do gelo. Se tem subquadrado, super quadrado, tem quadrado também? Na verdade, tem sim. Para entender as diferenças, você vai ter que compreender duas medidas dos motores das máquinas em geral, que é o diâmetro do cilindro e o curso do pistão. O diâmetro do cilindro nada mais é do que isso mesmo, é o diâmetro do cilindro onde está o pistão. E o curso é o quanto o pistão se desloca dentro do cilindro. No motor subquadrado, o curso do pistão é maior do que o seu diâmetro. No motor quadrado, o diâmetro do cilindro é a mesma medida ou muito próxima do seu curso. O diâmetro é o mesmo que o curso, fica um quadrado. Entendeu? Entendeu? Mas não é um cilindro. E o motor super quadrado, o diâmetro do cilindro é maior do que o curso. Mas na prática, como essa diferença de proporção muda alguma coisa no motor? Quando você era um jovem adolescente e aprendeu física no colégio, você deve ter aprendido o conceito de alavanca, né? As alavancas funcionam devido à relação existente entre a posição das forças potente e resistente em suas distâncias com relação ao ponto de apoio. Alavancas são, portanto, mecanismos capazes de multiplicar a força aplicada a um corpo ou objeto quando apoiado em um ponto fixo. O conceito de alavanca é aplicado na prática numa gangorra desses parquinhos de criança. O ponto de apoio é o meio da gangorra e, para acontecer o equilíbrio, o peso das duas crianças tem que ser igual, senão você prende uma criança em cima. Se o peso das crianças não for igual, você consegue equilibrar a alavanca, encurtando a criança mais pesada ou alongando a criança mais leve. Eu fiz um teste prático disso. Aqui você tem uma barra com 2 kg de cada lado, levantando pelo meio, a barra fica equilibrada. Se você desloca o ponto de apoio, o lado da alavanca mais longa, ela vai ter uma força maior. Para você ter uma ideia do quanto essa força é multiplicada de acordo com a movimentação do ponto de apoio na alavanca, olha aí que a gente precisou adicionar 10 kg aos 2 kg iniciais para equilibrar a alavanca com o ponto de apoio alterado. Tá, tô tentando entender onde é que essas nerdices aí vai explicar esse negócio de motor. Vai fazer sentido, confia. Uma engrenagem, não tenho nenhuma engrenagem para exemplificar aqui, mas uma engrenagem nada mais é do que alavancas sequenciais. Cada dente da engrenagem é uma alavanca e essa alavanca é aplicada em outra alavanca também sequencial. É assim que funciona a caixa de câmbio, alterando o tamanho das alavancas e resultando lá na multiplicação de força do motor. O virabrequim do motor também é uma alavanca. O ponto fixo de apoio da alavanca do virabrequim é o mancal do virabrequim, e o que vai determinar o tamanho da alavanca é o deslocamento do eixo do mancal do virabrequim com relação ao eixo da biela. Quanto mais deslocada a biela estiver do eixo do virabrequim, maior é o efeito de alavanca desse virabrequim. O ponto de apoio é o mancal do virabrequim, a força potente é o mancal da biela e a força resistente são os dentes da engrenagem do eixo primário do virabrequim, que vai para o câmbio e vai para a embreagem. Se você quer um motor com muito torque, você tem que aumentar o efeito de alavanca do virabrequim. Você precisa de um deslocamento maior do mancal do virabrequim para o mancal da biela. E quanto maior esse deslocamento, maior vai ter que ser o curso do pistão no cilindro. Agora imagina aquele disco de vinil rodando no toca-discos. Oxi, calma, vai fazer sentido. Tem aqui um exemplo, tem 2 pontos no disco, um ponto está muito próximo do eixo e outro ponto está mais distante do eixo. Uma alavanca curta e uma alavanca longa. Quando esse disco está girando, a velocidade angular dos 2 pontos é a mesma, só que a velocidade linear dos pontos não é a mesma. O ponto mais distante, linearmente, ele está girando mais rápido. Conforme o disco acelera, chega uma hora que você não consegue mais enxergar o ponto externo e você ainda consegue acompanhar o ponto interno. O ponto
rolamento interno está mais devagar. Independente do motor ser super quadrado, quadrado ou subquadrado, a velocidade que ele consegue atingir dentro do cilindro é a mesma. Ele é limitado pela resistência da biela em segurar e trazer ele de volta. Existe inclusive um cálculo de velocidade máxima que o pistão consegue atingir dentro do cilindro. Só que lembra do exemplo do disco. Para o mesmo giro do virabrequim, uma alavanca curta vai estar em velocidade menor do que uma alavanca longa. Um pistão com curso curto vai estar desenvolvendo uma velocidade menor dentro do cilindro do que um pistão com curso longo. É por essa diferença de amplitude de movimento que o motor com curso mais longo não consegue desenvolver altos giros, mas ele tem muito torque porque a alavanca é maior. Enquanto que o motor com curso curto, para cada giro do virabrequim, o pistão está numa velocidade menor. Então quando o pistão chega na velocidade limite dele, ele está dando muito mais giro no virabrequim. Parece que não deu para entender. Esqueceu nada não, né? Vamos por um exemplo prático então, duas motos com concepções diferentes, temos a Duke 390 e a Meteor 350. As duas têm cilindradas próximas, trabalham com um cilindro só, tem número de torque parecido, mas chega num número de rotação totalmente diferente. A Duke 390 tem um cilindro de 89 mm de diâmetro, enquanto que a Meteor tem um cilindro de 72 mm. Essa é a diferença. E já o curso, na KTM a gente tem 60 mm de curso e na Meteor nós temos 85. São praticamente medidas invertidas. Isso faz com que a Duke gere 3 kgfm de torque a 7.500 rotações, enquanto que a Meteor gera 2,7 kgfm de torque a 4.000 rotações, enquanto que a Duke gera 44 cavalos a 9.500 rotações e a Meteor gera 20,1 cavalos a 6.100 rotações. Se gostou, deixa um gostei, considere se inscrever no canal para estar sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia. E diz aí, eu, apesar de ficar falando bem dos motores subquadrados, nunca tive uma moto com motor subquadrado. E você, já pilotou uma Harley? Já pilotou uma Royal Enfield? Qual é a sensação? Conta aí pra gente a experiência. Falou!